Depois do 16 e o 17, você vai encontrar a história de Ruth e a decisão tomada por ela, e depois, até o final, como Noemi chega de volta ou retorna a Belém de Judá. O que foi que aconteceu e como ela chega naquele local, o retorno dessa jornada. O que nós temos aqui diante de nós, irmãos, é aquilo que o Senhor já nos mostrou em muitos outros lugares na sua palavra. Então, por exemplo, vocês vão lembrar muito bem daquele jovem rico que lá em Lucas e Mateus são citados, em que eles chegam para Jesus Cristo, ele particularmente chega a Cristo e pergunta: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Então Jesus disse: ora, cumpre a lei. E diz a lei, toda a primeira tábua, a segunda tábua da lei praticamente ele cita, desde honrar pai e mãe até não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Então o Senhor Jesus se volta a ele e diz o seguinte: então, para que você seja perfeito, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. O texto diz assim, que ele ficou triste, porque ele era um homem muito rico. O texto fala, ele ficou triste, porque era um homem muito rico, e não seguiu a Cristo aparentemente. Como que muitas vezes nós deixamos a igreja e ao Senhor, sabendo o que estamos deixando, porque amamos mais a riqueza do que ao próprio Deus. Ficou triste porque ele era rico e não poderia se apartar daquelas coisas para seguir ao Senhor. São princípios que o texto claramente nos mostra de como, no momento específico da vida, mesmo diante de muito choro, nós damos as costas ao Senhor, ao Evangelho, e seguimos o nosso próprio coração. As pessoas podem abandonar a Cristo, irmãos, e a santidade com um coração triste, profundamente triste. Agora, você sabe que outros vão deixar o Evangelho como animais selvagens quando estão no cio. Eles não veem a hora de a porta se abrir para eles saírem para viver o desejo do seu próprio coração. Outros vão deixar com profunda tristeza. Outros vão deixar o Evangelho com profunda tristeza. O texto, a partir do verso 7, descreve o momento em que as 3 mulheres viúvas, diferentemente Ruth e a Orfa, não é? Elas perderam os seus maridos. Noemi perdeu o seu marido e os seus filhos. 3 mulheres tristes, angustiadas, sofridas. É um momento difícil na vida de qualquer pessoa que passa por uma tribulação como essa. Acontece que eles resolvem voltar, porque ouviram, como no verso 6, pregamos domingo passado, ouviram que o Senhor havia visitado Belém mais uma vez e tinha trazido alimento para eles. Eles então resolvem voltar, eles resolvem retornar para casa. O que elas viveram, tanto Orfa como Ruth, o que elas viveram na família de Noemi,
mostra o apego e o respeito que elas tinham umas pelas outras, o amor, até mesmo pelo povo dela. E o que me parece é que Orfa e Ruth, quando se casaram com os filhos de Elimeleque e Noemi, quando elas se casaram, elas se converteram ao Deus de Israel. Elas passaram a desejar viver junto com o seu povo e o seu Deus. Só que agora, Noemi não tem condições de suprir as suas necessidades. Ela teve 2 filhos que casaram com aquelas 2 moças e agora elas estão sem marido e ela não tem como suprir essas necessidades. E aí começa o discurso das 3. Veja o verso 7 comigo. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas, caminhando de volta para a terra de Judá. Então, perceba, irmãos, esse diálogo não ocorre, provavelmente não ocorre em Moabe, mas no caminho de volta para Judá. Elas já estão no caminho, eles estão retornando para Judá. Essa conversa ocorre ali, naquele contexto. Alguns comentaristas chegam a dizer, pela distância que não era tão grande, que isso aconteceu na divisa de uma cidade, de um local para o outro. Quando eles estavam para cruzar a divisa, ela para e passa a conversar com elas sobre o futuro, o que elas deveriam fazer, uma vez que Noemi não tinha nada para conceder a elas que pudesse dar marido a elas. O verso 8 diz: disse-lhes Noemi: ide e voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. É interessante, irmãos, entenda que a amargura de Noemi, ela não é uma amargura de uma apóstata. Ela reconhece que é Deus quem abençoa o seu povo, assim como ela reconhece que o que aconteceu com ela foi a mão do Senhor. Ela diz: o Senhor pesou a mão sobre mim. Assim como ela reconhece que é Ele quem abençoa o seu povo. Que o Senhor use de misericórdia para convosco, como usastes para comigo. E é interessante que a palavra aqui, irmãos, misericórdia, benevolência, como é traduzida no nosso versículo, na nossa Bíblia, a palavra benevolência, literalmente, ela traduz a palavra hebraica famosa, Hesed, que é uma palavra que significa misericórdia, graça. A palavra Hesed é um termo usado para descrever a relação pactual. Esse é um termo que tem uma gama de tradução. O campo semântico dessa palavra é amplo por sinal. Pode significar amor fiel, pode significar fidelidade, pode significar graça, pode significar misericórdia, mas sempre essa palavra só ocorre dentro do pacto. Isto é uma prova de que essas mulheres estavam dentro do pacto, dentro da relação pactual com Abraão. Elas estavam dentro da família de Deus, naquele contexto. Que o Senhor use de misericórdia, como vocês usaram para comigo. Vocês não me abandonaram quando eu perdi meu marido, quando os meus filhos morreram. Vocês não seguiram imediatamente
cada uma para seguir o seu próprio coração ou fazer a sua própria vontade. Vocês ficaram comigo. Vocês ficaram comigo. É interessante que isso que Noemi fala sobre ambas, Boaz vai falar sobre Ruth no capítulo 2. Chegou aos meus ouvidos o que fizeste com tua sogra, o cuidado que tiveste com ela. Ora, irmãos, como é precioso a relação familiar equilibrada e harmônica, quando a relação entre os filhos, marido e mulher, a nora, a sogra, o sogro, quando há respeito, quando há harmonia, quando se conhece o lugar de cada um, o papel de cada um, quando não se adentra áreas que não pertencem mais ao pai e à mãe, agora é papel do marido e da esposa. Se eles precisarem de ajuda, eles vêm a você, você vai respeitar a maneira deles conduzirem a sua própria casa. Como é bonito perceber essa harmonia que se manifesta imediatamente num contexto de tragédia, porque se houvesse animosidade entre elas, cada uma procurava o seu caminho, ninguém queria saber, elas seguem juntas até um dado momento no caminho de volta a Jerusalém. O argumento dela continua no verso 9: o Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. A palavra felizes aqui em hebraico é uma palavra que traduz, o termo hebraico significa descanso, repouso. Você tem uma ideia, irmãos, essa palavra ela tem um peso tão grande, teológico, que ela é usada para descrever o lugar da habitação de Deus, o lugar da eternidade. Esse é o termo mais usado do que o Shabat, para descrever o sábado, que é o dia de descanso. O dia de descanso. Esse é um termo muito mais usado do que o termo Shabat, que nós conhecemos muito bem. O Senhor diz: olha, eu quero que vocês encontrem descanso, repouso. Ele diz: ora, o Senhor vos dê que sejais felizes, cada um na casa do seu marido. Eu quero que vocês encontrem descanso para vocês, cada um na casa de seu marido. É o que eu quero para vocês. Você sabe que no capítulo 3 de Ruth, verso 1, essa palavra vai ser usada novamente, e veja como ela é utilizada. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Quando você vê essa tradução aqui, você perde completamente de vista o que ele está dizendo. Ele não está dizendo um lar, pode até significar isso, mas o que ele está dizendo é: você encontre descanso, repouso. É a mesmíssima palavra usada no capítulo 1, versículo 9. Noemi de novo, disse Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz, não hei eu de buscar-te um lugar de descanso para que você seja feliz. Já parou para pensar, irmãos? Que descrição bela para uma casa, um lugar de repouso, um lugar de descanso. Ora, irmãos, não façam dos seus lares um campo minado, um lugar de guerra, onde se tem mais prazer fora de casa do que em casa. Não faça da sua casa um lugar
onde não se tem prazer de estar. Se eu não tenho harmonia, se quando se busca um casamento, você não busca no Senhor ter harmonia. Você não vai ter prazer, nem felicidade na sua própria casa. O que eu desejo, essa oração é o pedido de Noemi. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E aqui, provavelmente, irmãos, cada um com o seu próprio marido, cada um na sua própria casa. E beijou-as. Ela fala, ela argumenta, perceba, ela olha dizendo, eu sei que Deus é quem abençoa. E eu sei que é Deus quem concede matrimônio. Eu não posso fazê-lo. Que o Senhor vos abençoe e que encontrem um casamento. Eu não tenho como ajudá-la. A miséria e o sentimento de incapacidade de Noemi a faz olhar dessa maneira para a circunstância que ela se encontra. E o texto diz que ela beijou as duas, tanto Orfa quanto Ruth, ela as beija, só que a resposta foi difícil. Elas, porém, choraram em alta voz. Elas choraram com grande tristeza. Aquele momento era um momento difícil, em que elas poderiam se separar ali. Só que imediatamente ao choro disseram, não, nós não iremos, nós iremos contigo, nós não voltaremos para a nossa casa, nós iremos contigo. Aí elas disseram, ao teu povo. Noemi não era o anti-evangelismo, né? Ela vai agora convencer de que não se deve segui-la. E ela passa a argumentar, mais uma vez, com os detalhes do casamento. Então ela vai lançar 3 argumentos básicos na sequência. Primeiro, Noemi, porém, disse, voltai, minhas filhas, porque irias comigo? Ela pergunta, tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por marido? E aqui a lei do levirato, muito claramente, irmãos, é que era necessário que ela tivesse um filho, para que o filho mais novo casasse com a viúva do irmão mais velho, e assim ele tivesse descendência. Assim que tivesse um filho, o primeiro seria descendente daquele que estava morto. Só que ela não tinha marido, o marido havia morrido, então era impossível ter um marido. O marido morreu, consequentemente ela não podia ter alguém que ela pudesse se deitar, e por não se deitar, ela não teria filhos, e sem ter filhos, eles não podem se casar com ela. Então não há em mim esperança alguma, eu não tenho o que fazer. Você percebe, irmãos, a pureza do ato, não é? Como é bonito você pensar, como o cuidado nas palavras. Voltai, minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por marido? Tornai, minhas filhas, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Eu não tenho marido, e eu sou velha demais para ter o marido. Segundo argumento. Terceiro argumento, ela vai dizer, ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes. Vocês vão se abster-vos-ias de tomardes marido? Não, filhas minhas.
As palavras, elas não são, elas representam tristeza, mas até a separação representa um amor entre elas. Todas as vezes que ela se dirige às meninas, às duas mulheres, ela diz: filhas minhas, filhas minhas, filhas minhas. É a beleza de saber que a esposa do meu filho é minha filha. É a beleza de saber que o marido da sua filha é o seu filho. Em graus distintos, mas exatamente assim. Voltem. Eu não tenho como resolver esse problema. Eu não posso ajudá-las. Eu não tenho condições em mim, por causa da minha idade e pelas próprias circunstâncias do tempo. Vocês iriam esperar. Porque por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Por minha causa. Veja que coisa, irmãos, na realidade ela diz, no final do verso, por vossa causa. Veja, é por vossa causa que eu me sinto assim. Porque a mão do Senhor pesou sobre vocês, mas pesou muito mais sobre mim. Porque vocês não têm marido. Eu não tenho marido, nem filhos. Eu não posso ajudá-las. Porque se eu tivesse filhos, seriam seus. Mas eu não posso fazer. Não há circunstância. Não há meio para isso. Convencendo-as de que elas deveriam voltar. Acontece que no texto diz assim: então, de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Orfa se despediu com um beijo da sua sogra. É como se tivesse sido selado um acordo. No versículo 9, no final, ela as beijou. Agora uma só a beijou. Foi feito o acordo. Uma vai embora, a outra vai ficar. Só que aí vem um comentário feito pela própria Noemi. O verso 15 diz assim: disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Eu não tenho como lhe conceder o que você precisa. Se você depender de mim para ter o que você quer, eu não tenho como lhe conceder. Ruth se apega, Ruth creu, Orfa deixou a casa e voltou para os seus deuses e para o seu povo. Ela voltou para a prática da iniquidade
para adoração aos falsos deuses. Isso com muita lágrima, com muito choro, com muita dor. Ela deixou o povo de Deus e o seu Deus. Nessa passagem, irmãos, eu queria que nós observássemos alguns pontos que nos parecem importantíssimos para a vida da igreja, algumas lições importantes. Veja, olhe para o texto e perceba que Orfa, irmãos, aparentemente no texto, Orfa tinha a mesma preocupação e o mesmo desejo que Ruth. As duas eram muito parecidas. Num dado momento, você não sabia, ambas choraram, ambas disseram: não iremos, nós iremos com o teu povo. Ambas caminharam juntas, foram até o limite. Foram até o limite. Agora perceba, o Senhor parece mostrar que há momento que nós não percebemos a quem pertencemos, até um outro momento específico. Enquanto nós conseguimos negociar uma coisa e outra, nós vamos vivendo na presença de Deus. Segunda observação, Orfa se colocou no caminho de volta. Irmãos, Orfa se colocou no caminho para ajudar, como diz o texto. Ela deixou a casa de sua mãe, a casa do seu povo e o seu Deus. Ela abandonou, estava indo para habitar em Judá. Assim como Ruth, irmãos. Veja o verso 7 e 8 que nós lemos. Elas saíram juntas e estavam caminhando na mesma direção. A terra de Judá era o quê? E o que representava? Representava a terra santa, irmãos. O lugar onde Deus se manifestava e falava com o seu povo. Jonas chega a dizer no capítulo 1, verso 3, e até mesmo na sua oração, lembra de Jonas, quando Deus disse: vá para Nínive, ele foi para Tarsis. Ele se apartou da presença de Deus. Ele se apartou da presença de Deus. Ali, Orfa se colocou no caminho para deixar a casa de seus pais e os seus deuses, e estava rumando para a terra de Judá. Ainda preste atenção, irmãos. Ela estava tão feliz com aquela mudança. Ela nem poderia ouvir falar em desistir. Ela chorou. Quando Noemi trouxe isso a ela: deixe, volte, ela chorou. Isso trouxe lágrimas. Lágrimas caíram dos seus olhos. Ela era segura, ela estava segura. Nada pode me afastar de ti. Nós vamos ao teu povo. É como aquele discípulo que diz: Senhor, eu vou te seguir. Só um detalhe, eu vou enterrar. Eu vou enterrar alguém da minha família. Tenho que cuidar de algumas coisas ainda. Depois eu te sigo. Na abrangência da vocação, nós amamos tantas coisas da igreja, irmãos.
amamos a comunhão, amamos os irmãos uns aos outros. Parece tão bom, mas quando as coisas vão se tornando mais complexas, mais difíceis, quando ela precisa considerar o caminho que ela estava seguindo e para onde ela estava indo, o que ela iria perder, ela não iria, aquela mãe, aquela mulher que ela amava, não poderia dar a ela um filho. Quando ela percebeu que ela teria que abandonar o seu Deus de fato, quando ela olhou e viu o que eu vou perder, o que eu vou deixar, o que eu vou largar para trás para ir para ajudar, a resolução rapidamente se foi e ela retorna. Talvez fosse esse o desejo de Noemi, que elas voltassem, para que quando ela colocasse a mão no arado, ela não olhasse mais para trás. Noemi, seu povo, o seu Deus, eram amados por Orfa. Noemi, o seu povo e o seu Deus. Mas o marido era mais desejado por ela do que todas essas outras coisas. Ela amava a Deus, ela amava o povo de Deus, ela amava Noemi, mas ela amava um marido mais do que qualquer uma dessas coisas. Ora, irmãos, ela preferia voltar para os seus deuses, mas ter um marido, do que se apegar ao Deus de Israel sem um marido. E finalmente ela se aparta e volta aos seus deuses, com o coração e com os olhos em lágrimas, com as suas bochechas molhadas nos beijos que trocaram ali diante da tristeza daquele momento. É aquele momento que ela diz: eu não posso ir para Jerusalém, mas é difícil deixá-la. Eu não posso ir para Jerusalém, mas é difícil deixá-la. Ela poderia dizer: se eu tivesse um marido, se ela pudesse me prometer um marido na terra de Judá, se eu tivesse um marido, eu iria, sem problema. Se ele prometesse que eu teria isso, se ele prometesse que eu seria feliz, que eu teria saúde, que eu teria uma família bonita, que eu teria muitos filhos, se eu soubesse que ela me daria isso, eu serviria o seu Deus, iria com ele, como seria bom. Porque o Senhor não quis. Eu até preferiria o teu povo ao meu. Eu preferiria o teu Deus aos meus. Eu até tentaria seguir. Você sabe por que isso acontece, irmãos? Sabe por que isso é comum na nossa vida? Porque embora o pecado seja amargo para nós, a falta dele é mais amargo ainda. Embora o pecado seja amargo, não praticá-lo é mais amargo ainda.
Não é fácil me alegrar com os meus prazeres, mas eu não tenho prazer nenhum sem os meus pecados. Interessante, irmãos, que uma outra razão que leva a isso é que Cristo pode ser doce para o homem, mas os seus prazeres são mais doces ainda. São mais doces ainda. Se eu pudesse ter os dois, eu não me apartaria de nenhum deles. Como eu não posso, eu me aparto de Cristo, mas com lágrimas nos olhos, mas com tristeza. Com tristeza. Como Orfa não queria deixar Noemi, irmãos. O comentarista disse: Cristo nunca terá uma alma para si mesmo completa até que Ele, Cristo, seja mais glorioso do que qualquer outra coisa que essa pessoa possa ter na vida. Até que eu tenha Cristo, até que Cristo seja meu e eu seja dele completamente. A beleza da sabedoria em Provérbios, no capítulo 8, versículo 18 a 21, o sábio Salomão diz assim: riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Ele é mais precioso do que qualquer glória dessa vida. As pessoas podem dizer, irmãos, o meu doce Salvador, mas elas dirão isso enquanto elas puderem dizer: os meus pecados são mais doces do que Cristo. A bênção de Esaú foi exatamente assim. Lembre-se, ele trocou a sua herança, tornar-se herdeiro, por uma gratificação do momento. Ele deixou a primogenitura por alguma coisa momentânea, que satisfez a sua necessidade apenas agora. Ele voltou. Muitas vezes ainda, irmãos, a luz que iluminou a nossa mente é forte, mas a luz dos prazeres da nossa alma são mais fortes ainda. O primeiro nos fez ver Cristo, o primeiro nos fez ver a santidade e desejá-lo, e nos fez ir adiante e caminhar adiante. Só que o que veio depois nos afastou de tudo isso, porque a luz dos nossos desejos é maior do que a luz que nos faz contemplar a glória de Cristo. O amor, a obediência ao Senhor é real
mas o amor e o desejo pelas coisas dessa vida é ainda mais forte. Eles não encontraram o que eles esperavam em Cristo. Uma vez que Orfa disse: eu não tenho o que lhes dar, eu não tenho filhos, não há em mim condições, eu não posso ajudá-la. Eles esperavam alguma coisa que não puderam encontrar em Cristo. Interessante porque quando a palavra lá no Evangelho de Mateus, eu queria que você abrisse esse texto comigo, irmãos, perceba, Mateus 8, 19 a 21, diz assim o texto, 8, 19 a 21, Jesus põe a prova os que querem segui-lo. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outros dos discípulos disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Perceba, irmãos, que você imagina um indivíduo que está doente e ele busca qualquer coisa para ficar curado, ele busca qualquer coisa para ser restaurado, ele quer tudo menos a morte. Ele daria tudo que ele pudesse dar para ter saúde, ele estaria feliz, mas uma vez que ele recebe, ele se esquece completamente do Senhor. O Senhor nos mostra como é fácil deixá-lo quando nós não nos apegamos a Ele como que aquilo que é mais precioso. Último princípio. Eles queriam chegar em Jerusalém, eles desejavam os céus, mas não estavam preparados para o caminho, para o sofrimento, para as dores do caminho. O desejo do preguiçoso o mata, porque a sua mão não quer trabalhar. Ele tem um lábio, ele tem a boca para desejar aquilo, mas ele não tem as mãos para trabalhar por aquilo. Ele tem o desejo no coração de possuir, mas ele não tem a mão para trabalhar. Interessante. É como um homem, irmãos, que desejasse água e tivesse com muita sede, mas não tem força para trazê-la à sua boca. Não teriam força para trazê-la à sua boca. É muito fácil, irmãos, é muito comum para pessoas que se desviam e para os apóstatas retornarem para os seus prazeres com muito mais tristeza, mas veja, e com muito mais cobiça do que antes também. É só você comparar o que Mateus 12, 44, 45 vai dizer. Se quando os demônios saem, se não organizar e não encher a sua casa, eles voltam e piores, porque eles são como porcos, irmãos, que se mantêm limpos por um pouco, mas logo voltam para a lama. Mas há muito mais coisa que eles encontram fora do que em Cristo. O conforto deles no pecado é maior do que o conforto deles em Cristo.
Não adianta, irmãos, vocês serem alertados de todas as vezes acerca dessas coisas. Se vocês não tiverem um coração aquecido por essas coisas, rapidamente vocês deixarão o Evangelho. Nós vamos caminhar juntos até um dado momento, até nós chegarmos na divisa. Quando vocês descobrirem que aquilo que vocês querem, o Senhor não vai lhes dar, talvez vocês voltem e abandonem o Senhor. Ora, meus irmãos, quando o que vocês querem é um marido e o Senhor não lhes concede o marido, e tudo que vocês querem é isso, vocês vão se apartar de Cristo. Se o que vocês querem é saúde e o Senhor não lhes conceder saúde, vocês vão se apartar de Cristo. Se o seu coração não encontrar em Cristo, somente em Cristo, todas essas coisas, nós não continuaremos a nossa jornada. Orfa queria um marido mais do que ao verdadeiro Deus. Ah, se Deus tivesse dado um marido, ela iria revelar o coração numa outra circunstância. Agora, ela escolheu o marido e não o Senhor, e recebeu os seus deuses e o seu povo de volta. Ruth, que vai ser o motivo da nossa exposição no próximo domingo, mas Ruth escolheu ao Deus de Israel e o povo do Senhor a um marido, e o Senhor lhe deu um marido. O Senhor deu a ela um marido e um filho, de onde procedeu o Salvador do universo, o Senhor de toda a glória. Ela preferiu o Senhor. Ela preferiu o Senhor. Olhe para o seu coração, olhe para a sua vida, irmãos. Olhe para esse desejo da sua alma. Se o que você deseja não pode ser encontrado no Senhor, você corre um grande risco de voltar para Moabe, para os campos de Moabe. Esse é o momento que você precisa também olhar para o seu coração e perceber os seus pecados, que você tem negociado dia a dia, os prazeres da iniquidade, as suas práticas pecaminosas, como você vive, como você
não ama as coisas de Deus, como você tem mais prazer nas coisas dessa vida do que nas coisas de Deus, como você tem mais prazer na glória desse mundo do que na glória do Senhor, veja o tempo que você gasta com as coisas de Deus, com a palavra, com a oração, como você vem à igreja, como você se prepara para o culto. Olhe para isso e veja o quanto que você gasta para cuidar desse mundo e dos prazeres do seu coração, e olhe para a sua vida, porque o Senhor ainda não disse para você: volte. Você continua caminhando. Cuidado com a iniquidade do seu coração, que você tem alimentado mais do que as coisas de Deus. E eu encerro aqui, irmãos, apenas trazendo à memória o sermão de Cristo em João capítulo 6. Jesus havia terminado de fazer um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Um grande milagre. Alimentou uma multidão que ainda sobrou comida. Então aquelas pessoas começaram a seguir a Cristo. E para onde ele ia, a multidão o acompanhava. Até que chegou o momento em que ele se volta àqueles que seguiam e disse: não venham após mim pelo pão que perece. Eu sou o pão que desceu do céu. E ele os repreende ali. Diz o texto de João, no Evangelho de João: muitos se voltaram do Senhor e seguiram seus caminhos. Jesus olha para os discípulos e diz: e vocês querem também segui-los? Você percebe a mensagem do Evangelho? Não é um evangelho barato. O Senhor deve ser amado acima de todas as coisas, mais do que o pão, mais do que a água, mais do que minha casa, mais do que meus filhos, mais do que a riqueza. Eu preciso amá-lo. E ele se volta ao discípulo e diz: vocês querem segui-los também? Então Pedro disse: Senhor, para onde iremos? Orfa e Rude, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida. A quem seguiremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida. A minha oração, irmãos, é que Cristo se revele a nós tão glorioso assim, que nada nessa vida me faça voltar para os campos de Moabe. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Ó Senhor bendito, nós te exaltamos nessa manhã por tua palavra, pela advertência, ó Deus, pela certeza que o Senhor nos dá de que caminho devemos seguir, para onde devemos ir. Ó, dar-nos graça para nos apegarmos a essas verdades de todo o nosso coração, Senhor. Livra nossa alma, Senhor Deus, de sermos encontrados como apóstatas dentro da tua igreja,
como desviados, servindo ao Senhor ainda. Oh, tem misericórdia de nós e sustenta a nossa vida, Senhor, pelo amor do Teu nome. Abençoa a Tua igreja, é a nossa súplica. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.